Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 cidades aqui no Brasil que são muito legais ou que são perfeitas para nômades digitais. São cidades que eu já conheço ou que eu tenho conhecidos que moram, já passaram por essas cidades e falam muito bem. Meu objetivo aqui é trazer os pontos negativos e positivos de cada cidade, muitos deles baseados nas minhas próprias experiências, na minha própria visão do país. Então é muito importante deixar isso claro que é apenas a minha experiência em cada um desses lugares e o que eu passei por cada um desses lugares, tá bom? Então, bora lá, vamos para a nossa lista. A primeira cidade que não poderia ser diferente é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade muito cosmopolita, ou seja, tem povos aí de diversos lugares do mundo e de diversos lugares do Brasil. Isso por si só já deixa a cidade aí muito rica e com muita coisa diferente para fazer. Você vai encontrar milhares de barzinhos, vários teatros, vários shows na rua, lugares para conhecer. Enfim, a sua experiência por lá provavelmente vai ser aí bastante rica e com muita coisa para fazer. Uma coisa muito legal que eu percebi em São Paulo é a facilidade de locomoção com o transporte público. Isso não é muito comum aqui no Brasil, de ter cidades em que o transporte público de fato funcione muito bem, e São Paulo é uma das poucas cidades em que isso de fato acontece. Eu precisei atravessar a cidade de São Paulo várias vezes, eu utilizei o metrô e assim, foi a coisa mais simples do mundo fazer isso. Foi bastante tranquilo mesmo e com um preço bastante acessível. Então você tem um transporte público que funciona muito melhor do que o Uber, por exemplo. É muito mais prático pegar um metrô do que utilizar um Uber, além de ser muito mais barato, que te permite economizar bastante. Outra coisa bem interessante que eu sempre olho nas cidades é quais cidades próximas que tem ali que eu posso visitar durante minha estadia. Eu tento não ficar preso só na cidade que eu tô, tento conhecer também as cidades próximas. E perto de São Paulo tem muitas cidades legais, como por exemplo Sorocaba, que é uma cidade super família, super gostosa assim de conhecer. Tem também a cidade do Campos do Jordão, que é uma cidade muito legal para ir na época do inverno, é muito gostoso de conhecer a cidade nessa época. Se você é uma pessoa que gosta de praia, tem ali Ubatuba, que fica pertinho, que é uma cidade super conhecida pelas praias lindíssimas. Tem também a cidade de Praia Grande, que é muito legal também para conhecer. Enfim, tem várias cidades ali próximo de São Paulo que você pega um ônibus em 1 ou 2 horas no máximo, você já está nessa cidade, consegue passar o final de semana ali, ou consegue passar um dia nessas cidades, e isso é muito legal mesmo. De pontos positivos que eu vejo em São Paulo é essa questão de ter muita gente. Para mim, isso é algo que me incomoda muito. De todo lugar que eu vou ter muita gente, ter fila, ter que esperar para pegar as coisas, isso me incomoda bastante e me faz não gostar tanto assim de São Paulo. Mas essa é uma questão bastante pessoal, né? Outra coisa que me incomoda um pouco é o custo de vida às vezes muito alto. Você consegue encontrar Airbnb, é uma das cidades no Brasil que mais tem opções de Airbnb de todos os tipos, cores, localizações, modelos. Então você consegue ali filtrar e conseguir encontrar Airbnbs com um preço bem legal. Mas no geral os Airbnbs são bastante caros, ficam até mais caro que cidade litoral, por exemplo, o que é bastante assustador para mim. Então isso pode ser aí um ponto negativo da cidade de São Paulo. E outra coisa que também é um grande ponto negativo para mim de São Paulo, que é o pouco contato com a natureza. A cidade de São Paulo não tem nada de natureza, tudo uma selva de pedras mesmo. Então você vai ter bastante dificuldade de ter uma experiência, um contato maior com a natureza. Isso para mim faz a cidade de São Paulo não ser tão interessante para mim morar por muito tempo, por exemplo. Mas para uma experiência nômade é sim uma ótima opção. Mas esse pouco contato com a natureza para mim é um grande ponto negativo da cidade de São Paulo. Vamos agora para a nossa segunda cidade, que é a cidade de Florianópolis, que é uma cidade muito legal. Tem praias assim lindíssimas. Se você já olhou no mapa da cidade de Florianópolis, ela é uma ilha. Então assim, o que não falta na cidade de Florianópolis é praia para você aproveitar e também o total contato com a natureza. A natureza ela é muito bem preservada, você encontra muitas matas nativas assim, muitas serras, muitos lugares lindíssimos da natureza para você conseguir apreciar. Outro ponto muito positivo da cidade de Florianópolis é que a maioria dos bairros são extremamente calmos, mesmo os bairros mais turísticos, como Canasvieiras, por exemplo, você tem a sensação de estar num bairrozinho de uma cidade interior, sabe? É tudo muito calmo, com pouquíssimo movimento que eu digo de carros, assim, né, de quantidade de pessoas, então é bastante tranquilo. Eu fui para lá na época de alta temporada, em fevereiro, e mesmo assim a cidade é bastante tranquila nessas praias. O problema maior é só no centro mesmo. Então isso me faz gostar bastante da cidade de Florianópolis aí,
para aproveitar a praia, para aproveitar também esse contato com a natureza, né? Que é bem legal. E também outro ponto interessante é que Florianópolis fica perto da cidade de Joinville, que é uma cidade muito bonitinha que tem ali perto, e até maior do que Florianópolis, inclusive. Você também pode conhecer a cidade de Balneário Camboriú, que é muito famosa, conhecida aí como a Dubai brasileira, né? É muito legal mesmo. Tem também o Beto Carreiro, que eu fui e me diverti pra caramba. Voltei a ser criança lá no Beto Carreiro. Então super recomendo também conhecer o Beto Carreiro, que é muito legal, é muito divertido. Então Florianópolis é uma cidade super interessante. Falando sobre pontos negativos, na verdade, é que Florianópolis fica no estado de Santa Catarina. E a gente sabe muito bem que o estado de Santa Catarina é um estado bastante LGBT-fóbico, ou seja, ocorre muitos casos de homofobia no estado de Santa Catarina. Isso é um grande problema para mim e é o que me faz não gostar tanto assim do estado de Santa Catarina, porque eu me sinto bastante medo em relação a isso. Então isso pode ser um ponto negativo bastante grande. Eu não percebi muito isso na cidade de Florianópolis, acho que é uma cidade muito acolhedora, muito receptiva, mas quando você vai mais para o interior, isso acontece, é um grande problema. Principalmente em Balneário Camboriú, isso provavelmente vai ser um grande problema, uma cidade com milhares de casos de homofobia. Então, talvez não seja tão interessante conhecer essa cidade, Balneário Camboriú, por exemplo, por causa disso, caso você faça, né, caso você seja LGBT. Então, talvez não seja aí um dos melhores estados por causa disso. Outro ponto, acho que esse é o principal ponto assim que eu destaco como ponto negativo de Florianópolis. Acho que é uma cidade muito bonita, muito bem organizada, muito bem estruturada para receber nós nômades digitais, com internet de altíssima qualidade, muitas opções de Airbnb próximos ou não da praia, próximos da natureza, isso é muito legal. A terceira cidade que eu vou falar para vocês é a cidade de João Pessoa, que é uma cidade que fica lá no Nordeste, né? A cidade de João Pessoa é uma das cidades aí com a maior qualidade de vida no Brasil. Das capitais, ela sem dúvidas lidera aí vários rankings de qualidade de vida. Então só isso já faz João Pessoa ser uma cidade muito legal para se morar. Eu infelizmente não conheço João Pessoa ainda, mas já conheço diversas pessoas que foram para lá e que já moraram lá e que retratam muito bem isso, que a cidade tem uma qualidade de vida super legal. João Pessoa também tem uma das praias mais bonitas do Nordeste, uma das praias mais bem arborizadas, mais bem cuidadas e com maior faixa de areia do Nordeste. Isso também é outro ponto muito interessante para que te faz aí, né, querer conhecer a cidade de João Pessoa e pode ser uma ótima opção caso você queira ir para o Nordeste. Outro ponto muito positivo é que o Nordeste, os estados são sempre muito, muito pertos, né? Você consegue muito facilmente de um estado para o outro. Então, de João Pessoa, com algumas poucas horas de ônibus, você consegue ir para Recife, você consegue conhecer a famosíssima Maragogi, você consegue também conhecer Porto de Galinhas, que fica ali pertinho. Então, tem muitos lugares super legais. Cidade de Natal também, que fica lá próximo. Enfim, tem muitos lugares lindos que você vai conseguir aproveitar estando na cidade de João Pessoa. Então, ela pode ser uma ótima facilidade aí, uma ótima cidade para você ser nômade digital aqui no Brasil. Uma dificuldade muito grande que eu tive quando eu fui para o Nordeste foi me adaptar à culinária. Quando você vai ficar 3, 4 dias como turista mesmo, é um pouco mais fácil, já que você vai só em restaurantes turísticos. Mas quando você vai morar no lugar, você tem que ir comer a comida das pessoas mesmo que estão ali, né? E para mim isso foi uma dificuldade muito grande. Eu passei muito mal durante vários dias por causa dos temperos que eram muito diferentes do que eu estava acostumado, muitas vezes a qualidade da comida que era muito diferente do que eu estava acostumado. Então, caso você seja aqui do Sudeste, Sul, Centro-Oeste, talvez isso vai ser um problema muito grande, tanto no Nordeste quanto no Norte do Brasil, de se acostumar com a culinária, que é muito diferente da nossa, com temperos muito diferentes e modos de preparo muito diferentes. Então esse é um ponto que vale super a pena ficar atento para ver se você realmente vai conseguir se adaptar. Eu não consegui me adaptar. A quarta cidade é a famosíssima Brasília. Pois é, ela também entrou aqui na nossa lista como uma cidade super interessante para você ser nômade digital. Eu morava em Goiânia, então eu ia bastante para o Distrito Federal, ia bastante para Brasília. Então eu posso dizer que eu conheço até bem a cidade de Brasília. A cidade de Brasília é uma das poucas cidades brasileiras que é planejada, ou seja, uma cidade muito bem estruturada e muito bem organizada. Então é uma cidade perfeita aí para você tanto explorar a cidade, conhecer tudo que ela tem a oferecer e curtir muito a natureza, curtir muito o Cerrado, como também conhecer outros lugares super interessantes do Centro-Oeste. Ali próximo de Brasília você encontra a cidade de Pirenópolis, que eu já fui diversas vezes, e é uma delícia. Você curte ali uma cidade histórica de Goiás, com muitas cachoeiras, muitos barzinhos, pizzarias, lanchonetes, são uma delícia a cidade de Pirenópolis e fica lá pertinho.
Você também consegue conhecer a cidade das Águas Quentes, que é a cidade de Caldas Novas, que também fica ali pertinho. E é uma delícia para passar um final de semana ali curtindo umas piscinas de água quente. E também a famosa Chapada dos Guimarães e Chapada dos Veadeiros, que ficam todas lá perto. E você pode aí aproveitar várias cachoeiras e várias trilhas na natureza que ficam todas próximas à cidade de Brasília. Então Brasília fica uma cidade muito bem localizada ali no centro-oeste, você consegue aproveitar vários lugares do Tocantins, consegue aproveitar lugares de Minas, que fica ali pertinho. Com poucas horinhas de ônibus, 2, 3 horinhas de ônibus, você consegue ir para vários lugares diferentes e aproveitar essa região. Acho que um ponto negativo que vale a pena destacar em Brasília em relação ao clima. Muito parecido com o clima de Goiânia, onde eu morava, o clima é bastante seco, muito árido, chove muito pouco. Então isso pode deixar ali a sua experiência talvez muito ruim, caso você vá em meses muito secos, como agosto e setembro, que são meses extremamente secos, o nariz ele vai começar a sangrar, vai ficar bem ruim. Então é muito importante pensar nisso, talvez em épocas de um pouco mais de chuva, ou que esteja terminando a época de chuva, né, que é ali no final de fevereiro, março, se eu não me engano. Então são épocas muito boas para ir, que aí você não tem esse problema aí da sequidão. Mas em épocas de muita seca, como agosto, setembro, não recomendo muito, que você pode ter aí uma experiência bastante negativa. A última, mas não menos importante cidade é a cidade de Vitória ou Vila Velha, que são cidades aí da região. Vila Velha é uma cidade da região metropolitana aqui de Vitória. Eu tô aqui em Vitória atualmente, então é a minha cidade atual e eu tô adorando a experiência de conhecer Vitória. É uma cidade muito linda. A cidade de Vitória mesmo tem apenas 300 mil habitantes, então assim, é uma cidade bem pequenininha que tudo fica super pertinho. Só isso já é um super ponto positivo aqui da cidade de Vitória. Outra coisa muito legal aqui, que é muito parecido com Florianópolis, por exemplo, é o grande contato com a natureza. No meio da cidade você tem vários parques, várias serras que você pode ir fazer trilha no meio da mata mesmo. Então isso é muito legal e deixa a cidade com contato com a natureza muito legal. Ela também é uma cidade muito arborizada, então isso aí ajuda bastante a deixar o clima um pouco mais ameno e o ar um pouco mais gostoso, né? Tem muitas praias aqui próximo, tem todo o litoral, né, de Vitória, de Vila Velha que você consegue aproveitar. Além disso, tem muitas cidades aqui próximas também super interessantes para visitar, como a cidade de Guarapari, que é uma cidade muito famosa pelas praias, a Serra aqui no Espírito Santo, que tem um friozinho lá, as pessoas recomendam muito visitar, ainda não fui, mas quero demais conhecer essa cidade. Uma coisa que pode ser um ponto negativo, que eu tive como experiência negativa aqui, é o atendimento nas lojas. Isso pode atrapalhar um pouco a sua experiência, deixar o seu dia um pouco ruim. O pessoal costuma ser bastante rude no atendimento, eles não são muito simpáticos. Quando você faz algumas perguntas ali, eles não costumam responder com muita simpatia, não estão muito dispostos a te atender. Então isso pode deixar a sua experiência um pouco ruim aqui na cidade de Vitória, isso pode te impactar um pouco, né? Mas foi o único ponto negativo que eu consegui perceber até agora. Outro ponto negativo também, que eu acabei de me lembrar aqui, é em relação ao preço dos Airbnbs. Aqui os preços são bastante elevados em comparação com outras cidades que eu já passei. É muito difícil encontrar um apartamento bem equipado com um valor acessível. Então isso aí pode ser um ponto bastante negativo. Eu tive que encontrar um apartamento bem mais afastado do litoral para conseguir um preço um pouquinho melhor. Ao contrário de Recife, por exemplo, eu consegui um apartamento próximo do litoral por um preço bem ok. Então esse pode ser um ponto negativo de Vitória. Mas bom, pessoal, essas são as cidades, as 5 cidades que eu recomendo que você passe pelo Brasil se você for nômade digital. São cidades muito interessantes que você vai conseguir ter experiências super legais para conhecer um pouquinho mais do nosso país. Me conta aqui nos comentários se você é de alguma dessas cidades, se você já conhece essas cidades. Eu quero muito saber qual foi a sua experiência em cada uma delas. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar um curtir aqui e mandar para aquele seu amigo que é seu nômade digital e que quer viajar pelo Brasil, que tem várias dicas aqui de cidades super legais para conhecer. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você e te vejo no próximo vídeo.